Despertando a Consciência. Este é mais uma apresentação do canal Despertando a Consciência, no qual sempre estamos estudando a saúde e a espiritualidade. O nosso interesse, a nossa busca é sempre procurar ir ao encontro da espiritualidade, através dos nossos estudos, das nossas reflexões, procurando o entendimento das coisas. Essa é a nossa busca. Estamos sempre lutando contra as nossas dificuldades, contra os nossos problemas, buscando sempre uma fórmula de aprender alguma coisa e despertar a nossa consciência. Porque a consciência desperta, ela nos ajuda a chegarmos aos patamares que precisamos chegar na experiência atual que vivemos aqui na Terra. A nossa luta é sempre procurando dominar a nossa própria personalidade, o nosso próprio sentido, buscar sempre uma fórmula da gente aprender um pouco mais. Essa é o nosso desejo, a nossa busca, né? Nós estamos estudando aqui, para estudar saúde e espiritualidade, nós buscamos encontrar no Evangelho de Jesus uma parábola, a parábola dos dois irmãos, que é também conhecida como parábola do filho pródigo. Não tem filho pródigo nenhum. É uma história de dois moços que tinham um pai, que era uma pessoa rica, e o filho mais moço pede ao pai que dê a ele a parte que lhe toca da fortuna. E aí Jesus vai contar essa história. Essa história está em Lucas, no capítulo 15, e vai do versículo 11 ao versículo 22, né? Então, é uma história muito interessante. Eu já falei aqui do filho que foi para a terra distante, para esse que pegou a parte da herança que lhe cabia, e vai para uma terra distante. E lá dissipa todos os seus bens e acaba tendo que ir apacentar porcos, cuidar dos porcos, porque era o que tinha para ele fazer, e porque ele já estava sem nenhum dinheiro, já estava passando fome, necessidade, e aí ele procurava até comer a comida dos porcos, mas nem a comida dos porcos ele conseguia, até que ele, caindo em si, né, como Jesus vai dizer que ele caiu em si, esse cair em si, eu já expliquei aqui, é o despertar da consciência, quando a consciência que estava obscurecida, estava abafada, ela desperta, aí a pessoa caiu em si, e aí volta para casa, porque ele diz assim, não, eu vou voltar para casa do meu pai, e lá pelo menos eu vou ter comida, pelo menos as pessoas que trabalham com meu pai, os jornadeiros dele, têm com que se alimentar. E eu aqui estou passando fome, estou passando dificuldade. Então eu vou voltar para casa do meu pai, que lá pelo menos eu vou ter o que comer. Mas vou pedir ao meu pai que ele me trate como um dos seus empregados. Mas o pai, vendo o filho retornar, fica muito alegre e pede ao pai, e pede ao filho que não nada disso, que ele não vai ser empregado dele. Pede aos empregados que tragam uma vestimenta adequada, sandália para os pés, o anel no dedo, todos aqueles paramentos que conferem à pessoa o grau de nobreza que é devido a todas as criaturas, qualquer que seja a criatura, o fato de ser filho de Deus, ser a criatura criada por Deus, dá ao ser humano a nobreza. Quer dizer, todos nós somos criaturas extremamente nobres, seja lá que pessoa for. Porque não existe pessoa ruim,
nem pessoa negativa. A pessoa está ruim, está negativa, a pessoa está em situação de risco, mas ela não é a pessoa de risco. A diferença entre o verbo ser e o verbo estar é fundamental ser entendida. Eu costumo brincar muito quando eu falo da minha condição de médico. A pessoa pensa assim, você é médico? Eu costumo brincar assim, não, eu não sou médico, eu estou médico. Eu pretendo um dia, quem sabe, ser médico, né? Quem é que é médico? Médico é Jesus. Jesus é médico. Ele é médico mesmo, é um médico de escola, um médico excelente. Por quê? Porque ele tem essa a característica intrínseca dele. No meu caso, não, porque eu sou médico porque eu me formei em medicina. É uma situação circunstancial que vai passar quando eu desencarnar, porque não vou poder levar a carteira de médico, nem o registro do Conselho Regional de Medicina para o mundo espiritual. Isso não tem nenhum valor lá. A medicina no mundo espiritual é uma medicina diferente, a medicina da doação, do cuidado, daqueles espíritos que já atingiram um grau elevado, um grau de vamos dizer assim, de sabedoria, de consciência plena de si mesmo, muito alta, e que já podem cuidar dos outros de maneira adequada, sendo verdadeiros médicos, né? Doutor Bezerra de Menezes, por exemplo, que foi o médico aqui formado na Faculdade de Medicina, no Rio de Janeiro, ele, quando desencarnou, continuou médico no mundo espiritual. Por quê? Porque o doutor Bezerra já tinha um patamar, estava num patamar de evolutivo de altíssima graduação, de altíssimo coturno. Então, ele é médico, intrinsecamente médico. Mas a maioria de nós não é médico, está médico. Eu estou médico, eu me considero que eu estou. Então, a pessoa está numa situação complicada, está mal, não está bem, está na prática do mal, não está na prática do bem, tudo bem, mas ela pode, a qualquer momento, quando ela decidir, quando a consciência despertar, sair dessa condição e ir para uma condição melhor. Muito bem, então eu estava contando a história que está na Bíblia, em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32, né? E eu estava falando do filho que voltou. E aí, quando o filho volta e começa, o pai manda matar o bezerro cevado, manda fazer uma festa, aí começa a música, começa uma porção de atividades festivas, né? E aí o filho mais velho que estava no campo volta. E ele volta e pergunta para o servo assim, foi aqui que eu parei da última vez. Pergunta assim, mas o que está vendo aqui? O que é isso aí? Aí, né? Aí o servo virou e disse assim, pois é, veio o teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque recebeu eles são salvos. Mas ele ficou indignado com aquilo, o filho mais velho ficou indignado e aí não queria entrar em casa. E o pai saiu, veio para o lado de fora e começou a instar a ele a entrar. Venha, meu filho, também você, para celebrar a vinda do seu irmão. Mas ele não queria entrar. Aí, respondendo para o pai, disse assim, pois é, eu te sirvo há tantos anos, né? E nunca transgredi a tua lei, nem teus mandamentos, e nunca me deste nem um cabrito para eu alegrar-me com os meus amigos. Agora veio esse aí, não falou nem o nome do irmão, veio esse aí, teu filho, né? Que desperdiçou a tua fortuna, a tua fazenda, com as meretrizes, e matastes para ele o bezerro cevado. E ele então disse assim, filho, o pai, né, falou para ele, filho, estás comigo sempre, eu sempre estou contigo, e todas as minhas coisas são também tuas. Temos que lembrar que quando o pai dividiu a fazenda, que deu a fazenda para o filho mais moço, que acabou dissipando a fazenda lá na situação inexorável na qual ele se envolveu, ele também deu a outra parte igual para esse filho mais velho, né?
Não foi só para um que deu, foi para os dois. Mas aí o pai disse, pois é, meu filho, e é justo que nós nos alegremos, que nós nos regozijemos, que nós festejemos, porque esse teu irmão estava morto e agora reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Bom, então a gente agora tem que analisar essa parábola, né, dentro de um ponto de vista psicológico elevado da quarta força, que é a chamada psicologia transpessoal, né? Há diversas abordagens transpessoais nessa história, que vai relatar a existência das duas estruturas no nosso psiquismo. O nosso psiquismo tem uma estrutura chamada ego e a outra chamada self. Então nós temos o ego e o self, temos essas duas estruturas. O self também chamado de eu profundo, ou ser essencial, ou vamos dizer assim, a parte espiritual. E o ego é a parte de fora, a parte material, né? Se a gente preferir, a gente pode chamar o eu profundo, o self, de ser essencial. Por quê? Porque representa a essência que nós de fato somos, o espírito. O ser essencial, portanto, é uma entidade, é uma estrutura amorosa, porque é exatamente a centelha que vem do Criador. Todo ser humano é criado à imagem e semelhança do Criador, né? Como está lá no Gênesis. Conforme está descrito poeticamente no Gênesis dessa forma. E o ego? O ego é o fruto da nossa imperfeição, da nossa ignorância, que é vamos dizer, das sombras que ainda persistem em nós. Bom, então, essa parte do que é o ego, que é essa parte imperfeita nossa, né? Ela tem duas características, né? Ela é caracterizada por uma parte que é realmente assim evidente, bem evidente, que é o desamor, quer dizer, a falta de amor que ainda vive em nós. Peraí, estão falando alguma coisa aqui. Chegou aí a Miriam Baltar também. Ô Miriam, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão todos aí, que bom, estou feliz. Eu tô aqui igual o pai do filho menor, que alega com a falta da Rainilda. A Rainilda tinha sumido, agora voltou. Graças a Deus, Deus abençoe a todos. Então, vamos ver essas duas estruturas do nosso psiquismo com mais detalhe. Então, tem uma imagem aqui, ó, que é a representação didática da psique humana, que na abordagem transpessoal. Nós podemos representar essa psique humana sendo formada de 3 esferas concêntricas. Aí vocês verem, vocês vão ver que tem 3 esferas. A camada mais interna é o ser essencial, o ser espiritual, aquele mais azulzinho lá, que é o amor, que é permeada por essa energia fantástica, que é o amor único de Deus. A intermediária, quer dizer, que é a branca, que está ali, a parte branca, né, a parte externa e representa a parte do desamor, que é a parte negativa, né? Sendo a primeira as negatividades do ego permeada pela energia do desamor, e a segunda, que é a máscara do ego, que é aquela em vermelho lá, que é a máscara do ego, que está permeada de outra energia, que é o pseudo-amor. Então você tem o amor, que está na parte essencial, você tem o desamor, que está naquela parte, na primeira esfera, né, branca, em torno do ser essencial, e tem em vermelho ali, que é a máscara do ego. Então o ego é representado por essas estruturas. O ser essencial é o ser causal, é o centro da consciência, é ali que estão fixadas todas as características positivas e valores reais do indivíduo. É o nosso eu superior, profundo, o self. Esse aqui é o self. O ser essencial é o nosso lado de luz, a luz que Jesus
disse para nós: deixai brilhar a vossa luz. O lado amoroso, o lado bom, o lado belo, é a essência divina que somos, né? Nós somos sempre, considerando essa parte luminosa, um estado de luz natural, né? Em que encontramos todas as potencialidades na sua forma latente, que poderão vir a emergir e se desenvolver a qualquer momento. Geralmente vai se desenvolvendo aos poucos. E a partir do momento em que a gente identifica-se consigo mesmo e a gente encontra o ponto culminante da vida, que é o despertar da consciência, a gente vai encontrar o estado de iluminação. O estado de iluminação começa a se fazer em nós. Então, no ser essencial, é ali que se originam todos os sentimentos nobres que caracterizam a nossa bondade, a fraternidade, a solidariedade, a ética, a compaixão, a justiça, a sinceridade, a tolerância, a amizade, a autoestima, enfim, todos os valores que são derivados da energia do amor que está em nós. Nós temos essa característica. O ser essencial, portanto, é um campo de energia eletromagnética que pode se expandir ou pode ser inibido, dependendo das camadas exteriores que compõem o ego. Porque o ego pode ser tão forte que ele abafa essa parte mais essencial que está no meio, né? O ego, portanto, é a camada de ignorância, repetindo, né, que envolve o nosso ser essencial. E ali é que ficam registradas as experiências equivocadas, nas quais não colocamos em prática o amor da essência. É o nosso eu menor, é o eu inferior, né? Que tem essas duas partes. Tem a parte negativa, que eu já falei, né? Que está registrado os sentimentos que representam a ausência do valor essencial correspondente, né? Que são as energias do desamor, ausência de amor, né? Que compõe o ego. Exemplo: ódio, egoísmo, orgulho, revolta, raiva, mágoa, ressentimento, angústia, tristeza, ansiedade, desespero, medo, pânico, violência, cólera, ciúme, etc. É sério, gente, isso é uma coisa muito séria. Todos esses sentimentos negativos, todos eles, apenas representam o movimento de egoísmo, o movimento egóico, que sem valor, é o não valor. É por isso que são transitórios, por isso que eu falei no início. Não existe pessoa ruim, a pessoa está no mal, mas ela não é do mal, ela não é má, né? A pessoa está, ela não é. A diferença entre o verbo ser e o verbo estar, né? Então, essas coisas vão existir enquanto nós não nos dispusermos a cultivar os sentimentos verdadeiramente nobres que estão lá no ser essencial, lá no centro da nossa essência. E a parte mais externa, que são as máscaras do ego, é o ego que está disfarçado, é o ego que lança, o ser lança a mão, o ego, né, lança a mão dos seus instrumentos de defesa, de fuga, de fugir do seu compromisso de exercer o lado luz, o lado amoroso da personalidade. As máscaras, elas se originam na energia do amor chamado pseudo-amor, que não é amor, é um amor falso, por isso que é pseudo-amor, né? Na qual o indivíduo, conscientemente ou inconscientemente, mascara as suas negatividades do ego com sentimentos que aparentemente são positivos. Por exemplo, ele tem autopiedade, tem euforia, tem perfeccionismo, tem pseudo-perdão, finge que perdoa, mas não perdoa, procura se martirizar, ser vitimado, está sempre se vitimando,
Tem o puritanismo, que é uma coisa terrível, que também a pessoa finge que é moralmente sadia, mas no fundo não é. Então, se a gente observar os sentimentos mascarados superficialmente, a gente tem a impressão de que eles sejam verdadeiros, que eles sejam reais. Mas, se os analisarmos com profundidade, com perquisição mais aprofundada, nós vamos perceber que são falsos, que eles não têm valor. Parecem reais, mas são irreais. Pois continuam sendo um não valor, continuam sendo um desvalor, que se origina na energia desse pseudo-amor para encobrir sentimentos oriundos da parte primeira da qual falei, que é a parte branca ali do desenho, que é o desamor, né? Então as máscaras podem, quando elas são vistas, quando elas são visualizadas, impedir o contato mais profundo com o ser essencial, pois ao parecer que cultiva valores essenciais, o indivíduo cristaliza esses sentimentos falsos, quer dizer, fica preso nesses sentimentos falsos e não consegue se desfazer dele. Então, vamos ver lá. Aí disse assim, e disse Jesus, né? Um homem tinha 2 filhos. Esse homem representa na parábola o Senhor Deus, que Jesus chamava carinhosamente Pai, né? E os 2 filhos somos todas nós, todas as nossas, nós com as nossas máscaras, com o nosso desamor, com o nosso pseudo-amor, e ainda escondendo o ser essencial, a essência verdadeira, divina, que é o que está mais dentro de nós e que nós não conseguimos vivenciar, que é a manifestação do verdadeiro amor. Então, cada ser humano está representado aí, né? Na sua individualidade. E, ao mesmo tempo, nós somos individualidades e temos uma diversidade de comportamentos de pessoas, cada um com o seu comportamento, cada um com o seu jeito de ser, cada um com as suas características, umas mais, outras menos marcantes. Assim é a vida. E a casa do Pai, o que é a casa do Pai? A casa do Pai representa a nossa própria essência divina, ou seja, o ser essencial que nós somos. Nós saímos da casa do Pai, dessa essência maravilhosa de amor, e vamos para a cidade distante, como fez o filho mais moço, né? Levando, geralmente, a parte que nos cabe na herança que o Pai nos reservou e que nós pedimos, geralmente, como adiantamento. Vem aquele adiantamento e a gente vai embora com aquilo, acha que ficou rico. Nós temos como irmãos em humanidade aqueles que estão mais identificados com a postura do filho mais novo, que são pessoas que estão vivenciando a sua primeira fase, na qual busca os prazeres efêmeros, ligados ao ego, vivencia intensamente o desamor, até que entra em sofrimento, começa a passar fome, a fome espiritual, não é a fome física, não é a fome do estômago, e que está representado pela identificação com essas negatividades do ego, essas negatividades. Nós temos, né, aqueles que se identificam mais com a postura do filho pródigo na sua segunda fase, na qual se arrepende dos males praticados e retorna para a casa do Pai, isto é, faz o autoencontro em que identifica-se novamente com a própria essência divina, consigo mesmo, o encontro consigo mesmo, representando a identificação com a máscara do ego, né? Então é essa aí. Consequentemente, volta para a comunhão de Deus quando a pessoa se arrepende. Muitos encontram a identificação com o filho mais velho. Qual o filho mais velho? Aquele que chegou e reclamou: pô, eu sempre estou aqui com você, você nunca me deu nada, eu estou aqui, ele foi embora, ele abandonou você, gastou a fazenda que você deu para ele, agora ele voltou, você está fazendo festa para ele, para mim você não me dá nada. Quer dizer, olha só, aparentemente, esse filho mais velho, ele estava desenvolvendo o amor, mas na realidade, ele não tem amor nenhum pelo pai, esse é pseudo-amor. O desamor está oculto pelo pseudo-amor.
está representado na identificação com a máscara do ego. Mas, de uma forma geral, todos temos mais ou menos, intensamente, as três posturas durante a nossa trajetória na vida. Quais são as três posturas? E todas elas na mesma encarnação, mas principalmente nas várias encarnações sucessivas. Aí a parábola vai dizer assim: e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte que da fazenda que me pertence. Aqui nós temos a representação dos recursos, as dádivas da vida que Deus nos concede, e em cada encarnação nós recebemos isso, para podermos evoluir, para podermos avançar, para podermos crescer. A parte da fazenda que nos pertence, ou seja, o livre-arbítrio, para usar esses recursos como nos aprouver, do jeito que dá para usar. Nós trazemos como doação divina todos os recursos necessários para a nossa evolução. A começar pelo próprio corpo físico que nós ganhamos, que o corpo está sempre saudável, gente. Nós, com o nosso próprio comportamento, é que vamos provocando a doença. Ou se não foi nesta encarnação, vem da encarnação passada. Nós somos responsáveis pelo uso que nós fazemos desses recursos. Temos todos os bens do universo à nossa disposição para podermos crescer, evoluir, transformarmos nossa vida. Esses bens, todos eles, não são nossos. Eles pertencem a Deus. Mas Deus nos concede o uso deles, porque nós somos usufrutuários. O fruto desses bens é dado a nós pela concessão da bondade divina. Nós não reconhecemos isso. E aí, o filho mais moço, recebeu a parte da fazenda que o pai repartiu com eles a fazenda. Jesus chama a atenção aí para a equidade do pai. O pai quer a equidade divina. Deus é equânime, quer dizer, ou seja, distribui igualmente para todos. Não existe, Deus não tem preferência por filho nenhum. Deus dá a todos os seus filhos as mesmas oportunidades e os mesmos bens. Nós temos que perceber que foi o mais moço que solicitou a sua parte, mas o pai que fez o quê? Repartiu a fazenda com os dois. O que vemos como diferença de recursos entre as criaturas na humanidade, na realidade é só uma aparência. Não existe essa diferença, pois para aqueles cujos recursos estão em carência por algum motivo, dentro do princípio da lei de causa e efeito, ou eles malbarataram esses bens no momento anterior, e esses bens, por isso, agora estão experimentando a carência, como o filho vai experimentar a carência do alimento lá na terra distante onde ele estava, ou esses bens ainda lhe serão concedidos mais adiante. A pessoa não tem que ter paciência e esperar, porque tudo que é seu volta para você. E aí, poucos dias depois, esse filho mais novo, aí diz a parábola, vai dizer assim, ajuntando tudo que tinha, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo com dissolução, dissolutamente. Aí Jesus aqui chama a atenção novamente para o uso do livre-arbítrio, o que sempre acontece com a permissão divina. Deus permite que a gente use o nosso livre-arbítrio. Percebemos que o pai não tenta dissuadir o filho em momento nenhum. Ele não tenta, não, meu filho, não vai, não, ele não faz isso, deixa, quer ir, vai. O desejo de partir para a terra longínqua, o desejo de afastar-se do convívio amoroso do pai. Deixa aí, que Deus sempre permite que a gente faça o que a gente quiser. É claro que Deus sabia que o filho estava cometendo um equívoco, mas Deus respeita sempre o nosso livre-arbítrio, mesmo quando estamos errados, pois Ele sabe que cedo ou tarde nós vamos retornar ao seu convívio. Ninguém ficará perdido. Jesus vai dizer a frase que eu acho que é célebre e é fantástica: das ovelhas que o Pai me confiou,
nenhuma se perderá. Então vemos aqui que aqui ainda o profundo egoísmo do filho mais novo, que é gerador do mau uso do livre-arbítrio, que ajunta tudo que tinha, sem se importar com o pai, sem se importar com a família, e vai para a terra longínqua, para viver de uma maneira dissoluta, desperdiçando seus bens, de que dispunha. Isto é a prática nas nossas vidas do materialismo, que nos leva a distanciarmos da nossa espiritualidade. Precisamos prestar atenção. Isso aqui é perfeitamente claro na parábola. O egoísmo, que significa literalmente o culto do ego, nos leva a distanciarmos-nos intensamente da casa do Pai. A nossa essência de amor e do próprio Senhor da vida, de Deus, nosso Pai. Nós vamos literalmente, para uma terra longínqua, distante da casa do Pai, que é a nossa essência, para vivenciar o desamor. Por quem? Por nós mesmos, pelo nosso próximo e pela própria vida. E passamos muitas vezes encarnações inteiras assim, vivendo no puro egoísmo, a buscar somente os prazeres egóicos, sensuais, efêmeros, desperdiçando os recursos que Deus nos concede e nos permite. A nossa condição, né? E nessa condição nós vivemos apenas para gozar a vida, querendo somente o nosso bem-estar, em detrimento dos outros. E como se essa fosse a finalidade da nossa existência aqui na Terra. E aí, depois de muito passar dificuldade, nós acabamos percebendo que, na realidade, esse é um pseudo-bem, pois ninguém consegue o verdadeiro bem praticando o desamor. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que já passei uma grande massa de informação sobre essa imagem aí. Ela é tão fantástica, tão emblemática. Eu agradeço muito ao Carlos de ter conseguido de última hora essa imagem, que ela ajudou bastante a nossa apresentação de hoje. E nós vamos continuar nosso próximo encontro, falando sobre o movimento de rebeldia que induz a nós, criaturas do Senhor, a se afastar do movimento natural que devíamos ter. Qual é o movimento natural? O movimento natural é o movimento da gente ser um aprendiz da vida, praticando o dever consciencial de evoluir com firmeza, com os pés no solo da terra e o coração nas regiões infinitas do bem e do amor. Procurando ser grato a Deus pelas oportunidades de iluminar que Ele nos concede em todos os momentos. Tá? Então nós vamos aqui dar por terminado por hoje. Terminado não terminou nada, a gente está só começando. A gente vai dar continuidade na próximo encontro nosso, que vai ser terça-feira, nesse tema que nós vamos ter a oportunidade de falar ainda sobre isso. Eu não cumprimentei aqui a nossa querida Maria das Graças Cunha. Seja bem-vinda, Maria das Graças. Deus te abençoe você. Ela está em Mendes também. A Rainilda está lá onde é que você está? Você está no Rio Grande do Norte? Está no interior, Rainilda? Fala pra gente aí onde é que você está, né? A Miriam está lá em Miguel Pereira, não, está em Partido Alferes, né? A Eleni está em Mendes. Tem gente em Mendes, tem gente em Partido Alferes, tem gente em Miguel Pereira. Tem gente de tudo que é lugar por aqui. Tem gente Tem a Vera Lúcia, que é do Rio de Janeiro. Né? Tem a Marieta Simões também, que é do Rio de Janeiro. Aí tem gente de tudo que é lugar. A gente está internacional aqui. Tem gente do Japão. De vez em quando vem alguém do Japão aqui. Né? Ela está em Natal. Hoje, a Rainilda hoje está em Natal. Não está no interior, está na capital. Natal é uma cidade maravilhosa, belíssima. O meu amigo Carlos serviu lá, não foi, Carlos? Você serviu na aeronáutica? Acho que ele esteve lá em Natal. Natal teve um polo que foi criado pelos aliados em Natal, que era um ponto estratégico
né, perto da África, maravilhoso para chegar dali, para ir para a Europa, para a gente poder, a guerra poder combater o grupo do Eixo que estava tentando dominar o mundo. Né? Coisas da história, né? A história recente da humanidade, dos anos da Segunda Guerra Mundial. Então, Jesus nos abençoe, nos ampare. Oremos ao Senhor que nos dê a sua bênção, a sua paz, e que possamos estar sempre unidos pelo nosso pensamento ao Senhor da vida. Que Deus nos abençoe e que possamos encontrar aquela figura do central do slide que a gente mostrou hoje, que é a essência divina, que é a essência de todos nós, que é aquilo que foi criado pelo próprio Criador, à sua imagem e semelhança. Deus nos abençoe e nos ampare. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. Durmam com Deus e que a semana seja uma semana de grandes tarefas e de grandes construções no bem para todos.